Se esse vídeo apareceu para você, não passe ele, mas fique nesse vídeo e escute até o final, que eu tenho uma palavra de Deus para você hoje e eu acredito que vá falar com você. Ela se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 6, que fala sobre as preocupações da vida, que Jesus diz: não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, pelo que haveis de vestir, ou pelo que haveis de vestir, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam e nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como crescem, nem trabalham, nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé. Não andeis, pois, inquietos, dizendo: o que comeremos, ou o que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta a cada dia o seu mal. Nesse trecho do Evangelho de Mateus, o Senhor Jesus, ele fala sobre os cuidados dessa vida, sobre as preocupações. Estando nesse mundo, certamente nós teremos preocupações quanto ao que nós iremos comer, ao que nós iremos beber, com que nós iremos nos vestir, o que nós iremos calçar nos pés. Certamente nós teremos essas preocupações estando aqui nesse mundo terreno. Nós teremos esse tipo de preocupação, em algum momento nós iremos ter esse tipo de preocupação, e nós não devemos nos preocupar a esse ponto, porque o Senhor cuida de nós, Ele se importa conosco, e se nós entregarmos as nossas preocupações, se nós entregarmos a Ele, Ele cuidará, Ele irá providenciar na nossa vida. Como o Senhor Jesus diz: as aves do céu, que nem semeiam e nem cegam, não ajuntam em celeiros, não precisam plantar, nem colher, nem trabalham para conseguir o alimento, mas o Senhor, Ele cuida delas, Ele dá o mantimento para elas. E dá também o exemplo dos lírios do campo, que nem semeiam nem cegam, eles não trabalham, mas nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Nós não devemos estar ansiosos por nada, nós não devemos deixar que esse tipo de situação tire a nossa paz, nós não devemos nos tomar por conta disso, mas nós devemos entregar ao Senhor, confiar nele, que Ele terá a solução, que Ele irá nos dar a provisão, que Ele irá nos dar a provisão divina, que Ele irá nos dar a provisão de que nós precisamos, que Ele é o Deus que dá a provisão, que Ele conhece os nossos anseios, os nossos desejos mais profundos, e Ele nos dará assim a provisão. E que o Senhor Jesus diz que nós devemos antes buscar o reino de Deus e a sua justiça. Nós devemos buscar o reino de Deus, primeiramente confessando a Jesus em nossas vidas, entregando as nossas vidas a Ele, o reconhecendo como nosso Senhor e Salvador nas nossas vidas, e nos rendermos a Ele,
confessando a Ele com a nossa boca, confessando a Ele, confessando a Jesus em nossas vidas, e depois tendo o batismo nas águas, e buscando o Senhor, buscando a cada dia Ele, buscando Ele através de oração, buscando Ele através do tempo de qualidade, através da leitura da palavra, tentando praticar os ensinamentos na Bíblia, os ensinamentos, não apenas nós sendo ouvintes, mas praticantes da palavra, porque muitas das vezes a gente lê, mas às vezes a gente não pratica. Isso muitas das vezes acontece. Muitas das vezes acontece com vários de nós lemos, mas não praticamos o que a gente leu. Mas nós devemos praticar, nós devemos tentar sim praticar também o que a gente lê, levar os ensinamentos também para o nosso dia a dia. O Senhor é um Deus de provisão, Ele é um Deus que provê, e nós podemos ver isso em vários exemplos da Bíblia. Nós podemos ver isso e notar isso em vários exemplos da Bíblia, que Ele é um Deus que provê, que Ele é um Deus que dá a provisão. Assim como na história de Elias, quando Elias ele vai embora dali através de uma ordem do Senhor, após ele ter feito uma previsão ali para o rei Acabe, e ele estava de certa forma correndo risco ali, ele não estava totalmente em segurança, e o Senhor ordena para que ele saia dali e para que ele vá para um outro local, que o Senhor iria sustentar a ele, o Senhor iria dar a provisão para ele, o Senhor iria dar o sustento para ele, o Senhor ia prover para ele através dos corvos. Os corvos, eles levavam alimento para Elias, eles levavam carne e pão para ele ali naquele local que ele estava, e não faltou comida, não faltou água ali quando ele estava ali perto ali do rio, quando ele estava mais isolado, em uma região mais isolada. O Senhor dava a provisão para ele naquele momento e não faltou nada. E também na história da viúva de Serepta, quando Deus manda o profeta ir para uma determinada cidade e para ele ir na casa daquela viúva, e quando ele chega ali, é um cenário onde uma mulher viúva com seu filho, e eles não têm alimento, eles não têm mantimento, tem a escassez de comida ali, e ele pede água para ela e ela dá água. Ele pede pão, ele pede comida para ela e ela diz que não tem, que ela estava pegando só uns gravetos para fazer a última refeição com o filho antes deles morrerem. E então ele diz uma palavra, ele profetiza para ela, ele diz para ela que para ela fazer para ele com aquele resto de farinha, com aquele resto de azeite, fazer um pão e dar para ele, que não iria faltar farinha do pote, não iria faltar azeite da botija, mas iria ter um mantimento, eles não morreriam de fome. E ela confia no que ele diz, ela vai lá e faz para ele o pão, entrega, e depois quando ela volta, o pote está cheio de farinha e tem azeite, transborda o azeite, tem o mantimento suficiente para ela e o filho dela. E eles não passam necessidades, mas eles têm o suficiente para se manterem, para sobreviverem. Ou seja, o Senhor é um Deus de provisão. O Senhor é um Deus de provisão divina, é um Deus que provê, é um Deus que dá a provisão, que provê o essencial para nós. Ele provê o alimento, o mantimento, a comida, a roupa, Ele provê aquilo que nós precisamos. Conhece as nossas necessidades, conhece os nossos desejos, nossos anseios mais íntimos, Ele tudo conhece. Ele tudo vê, Ele tudo sabe. Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele é perfeito e soberano. Nós também podemos ver outros exemplos de provisão divina na história da viúva que teve o seu azeite aumentado. Os cobradores de impostos, mediante a dívida que o marido dela tinha feito, eles ameaçaram levar os 2 filhos dela,
e ela desesperada vem até o profeta Eliseu e pede ajuda para ele, sem saber o que fazer, e ele diz para ela, ele pergunta o que ela tinha em casa e ela diz que tinha azeite, que tinha apenas uma botija de azeite, e ele diz para ela pedir vasilhas, muitas vazias para os seus vizinhos, vasilhas vazias, sem nada dentro. E mediante ao que ele diz para ela vai até cada vizinho e pede as vasilhas, e vai enchendo na casa dela as vasilhas com azeite. Os filhos vão ajudando, trazendo as vasilhas, ela vai enchendo de uma por uma, até que chega ao fim, até que não tem mais vasilhas. Então o azeite para, o milagre ele para, porque não havia mais vasilhas. Ou seja, enquanto havia vasilhas para serem enchidas, para serem preenchidas pelo azeite, ainda havia azeite na botija, ainda havia azeite ali naquela botija. Mas quando acabam-se as vasilhas, o azeite também acaba. Ou seja, o Senhor é um Deus de provisão. Novamente nessa história da Bíblia nós podemos ver que Ele é um Deus de provisão, que Ele provê para os seus filhos, Ele provê para as suas filhas, Ele não deixa faltar, Ele não deixa que a gente passe por essas, quer dizer, embora nós venhamos a passar por essas dificuldades de não ter, Ele não deixa que a gente venha a morrer por causa disso, por causa da comida, por causa da água, mas Ele provê, Ele dá a provisão, Ele nos entrega a provisão quando nós confiamos, quando nós clamamos. Ele se compadece, Ele nos ajuda, Ele nos ama e nos ajuda, se importa conosco. E novamente nós podemos também ver um outro exemplo no livro de Êxodo capítulo 16, quando Deus envia o maná do céu, o pão do céu e as codornizes para o povo de Israel que estava no deserto. E eles não havia comida ali, então eles pedem ao Senhor, eles querem a comida, eles querem o alimento, e o Senhor envia para eles o alimento, o Senhor dá a provisão divina, o Senhor dá a provisão divina para aquelas pessoas. Envia as aves, envia o pão para que eles pudessem sobreviver ali no deserto. Ou seja, o Senhor não deixou faltar para eles, não deixou que eles viessem a perecer no deserto, mas o Senhor deu o mantimento para que eles viessem a sobreviver ali. Embora eles murmurassem, embora teve muita reclamação, muita murmuração daquele povo, falando que teria sido melhor eles ficarem no Egito, porque lá eles não iriam passar fome, porque lá teria comida, porque lá teria água, e teria sido muito melhor. Mas era um povo que estava reclamando, que não conseguia ver ainda o quão maravilhoso ainda tinha sido ter saído da terra da escravidão para estar finalmente livre a caminho da terra prometida, da terra que mana leite e mel. Eles ainda estavam só reclamando, só enxergando pelo lado ruim e não pelo lado positivo de agora estarem livres, de agora serem livres e não terem mais que estarem sobre o domínio dos egípcios, estarem livres e agora terem a liberdade total, graças ao Senhor. Eles estavam reclamando e não agradeciam, não conseguiam ver o lado bom disso, mas ainda assim o Senhor, ele envia o mantimento para aquelas pessoas, Ele envia o alimento para eles. Ele é um Deus de provisão, Ele é um Deus que provê, Ele é um Deus que supre as nossas necessidades, que conhece o nosso interior, que se importa conosco, que nos ama muito além da nossa compreensão humana. Se você tem estado preocupado ultimamente, se você tem estado enfrentando algum problema de escassez, algum problema de falta de alimento, de falta de roupa, de falta de vestimento, escolha entregar ao Senhor, escolha confiar nele, escolha clamar, pedir a Ele, escolha perseverar em oração, entregar a Ele, confiar toda a sua preocupação a Ele,
porque Ele irá te ouvir e certamente irá te ajudar. Certamente Ele irá te ajudar, Ele irá te ajudar, Ele irá te dar a provisão. Não escolha guardar apenas para você, mas confie no Senhor. Peça a Ele, clame ao Senhor. Neste momento eu quero estar orando por você, orando pela sua vida. Senhor, meu Deus e meu Pai, que essa pessoa que está neste momento vendo a este vídeo, que ele ou ela, ele venha entregar ao Senhor as preocupações, ele venha confiar que o Senhor é um Deus de provisão, confiar que o Senhor provê, que o Senhor que o Senhor se importa, que o Senhor está ali disposto a ouvir, que o Senhor quer ouvir as nossas preocupações, que o Senhor se importa conosco e quer nos ajudar, que essa pessoa venha entregar as preocupações dela ao Senhor, que essa pessoa venha confiar ao Senhor e que ele receba aquilo que ele precisa nesse momento, a provisão que só o Senhor pode dar, a provisão que vem do Senhor. Se você recebe esta oração, escreva amém nos comentários e escreva: eu recebo a provisão de Deus para a minha vida, eu escolho depender do Senhor. Até os próximos vídeos.